Presta altas continências ao mandatário do Irã. Então, ele já mostrou o seu lado. Um camarada que sequer conseguiu visitar o túmulo de Jesus, mas visitou o túmulo de um terrorista. Então, eu não me espanto com o que o presidente fala. Ele já mostrou o lado do seria. O grande problema é sofrer as consequências de uma nação que é majoritariamente cristã, sofrer as consequências por causa de um líder de uma nação como essa que toma partido a um povo que, de fato, quer destruir um povo que Deus escolheu. E o próprio Brasil entrou no radar de Israel e da América. O fundamentalismo, ele é só mais um sintoma dessa cultura do domínio, dessa cultura do império, de querer subjugar as outras crenças, culturas, povos a si. E essa é uma das piores coisas que o fundamentalismo tem, que é utilizar o maniqueísmo, colocar tudo dentro desse negócio do bem, do mal, nós contra eles. Essa ideia maniqueísta, ela existe justamente para manipular e justificar as violências. Então, você destrói o outro, você mata o outro, você passa por cima do outro, mas tá tudo bem. São bárbaros, é os nossos inimigos, são eles. Quer dizer, essa é uma lógica nefasta para sempre justificar a barbárie. Essa fala desse pastor mistura desinformação, teologia fundamentalista, mentira geopolítica e muito, de forma irresponsável. A pessoa não sabe nem do que está falando e está aí jogando para o mundo um monte de informações falsas. Desonesto, não consegue atacar o seu inimigo político do ponto de vista do discurso, do ponto de vista do trabalho, não consegue. Aí tem que colocá-lo como aliado, a terrorista, contra nós. Aí vem falando a maior mentira que o povo cristão vai inventando, que Israel é o povo que Deus escolheu, como se isso fosse possível, como se Israel de hoje tivesse alguma relação com aquele Israel que está no texto bíblico e que não tem nenhuma. E que nem o da Bíblia era o povo escolhido por Deus. A Bíblia é recheada de histórias e de versículos, e a vida de Jesus mostra isso, como Deus escolheu a humanidade e não aquela nação de Israel perdida nos livros do tempo antigo. É escandaloso, nós estamos diante do maior massacre armado desse século. Bombardeia hospital, matando criança, adolescente, estourando campo de refugiado, matando gente que está indo pegar comida. E mesmo assim, líderes religiosos escolhem passar pano para um negócio desse e abrem a boca para falar esse tipo de fake news. Isso deveria ser considerado como crime. Para manter o seu ponto ideológico, os pastores evangélicos são capazes de mentir? Quer dizer, para se manterem numa pseudológica de poder, você desvirtua sua fé? Que espiritualidade que é essa? Porque o Lula é seu inimigo político, você vai ficar inventando esse tanto de coisa? Eu não entendo que espiritualidade é essa que vive os evangélicos brasileiros. A escolha de Deus sempre foi pela vida, sempre foi pela paz, pelo lado dos oprimidos, não importa a sua nacionalidade. É exatamente por isso que é perigoso fazer esse tipo de relação da religião com o imperialismo, com o domínio, com aqueles que são dominadores. Estão defendendo a morte em nome de Deus, a morte em nome de Jesus. Isso é uma blasfêmia terrível, isso não é fé. O Brasil deve sim se posicionar ao lado da paz, ao lado dos direitos humanos, ao lado dos oprimidos, e não ao lado do genocídio. Jesus veio denunciar justamente isso, quando os homens poderosos desvirtuam a fé para manter-se no poder. E é isso que a igreja evangélica tem feito, desvirtuado a espiritualidade, passando pano para genocídio para poder perpetrar-se no poder.